Eu tava aqui pensando que essa semana, a carta da semana, vai falar o quê? Como você deve agir. Qual deve ser a sua postura diante de uma determinada situação. Que situação é essa? Você vai decidir, tá? Imagina aí se é um relacionamento, se é um trabalho, se é uma situação na sua família, enfim. Um momento existencial que você está passando, tá? Você mentaliza esse momento, essa situação, se concentra, respira fundo e aí você vai escolher uma dessas três cartas, tá? Carta número 1, 2 ou 3. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, @JúniorQuintelaA. Tô gravando esse vídeo domingo à noite. A Argentina já ganhou, não assisti o jogo, mas fiquei sabendo que foi emocionante. Então respira fundo, se concentra, carta número 1, carta número 2 ou carta número 3, tá? Você vai escolher uma delas, que essa é a carta que vai te dizer como é que você deve agir nessa semana. Qual deve ser a sua postura diante de uma determinada situação que você escolheu, tá? Uma dessas três cartas aqui, beleza? Simbora nós. Se você escolheu a carta número 1, olha, veio o 6 de copas. O 6 de copas é uma carta muito associada à nostalgia, à saudade, né? Agora o 6, ele também fala de um processo de ressignificação, de um processo de cura, né? Então é quando você está interagindo com alguma coisa num outro nível, no início de um nível mais elevado. Então se a gente junta essas peças, né? Copas, emoções. O número 6 fala de uma regeneração, pode ser uma cura, uma forma mais elevada, embora ainda no início, né? Então quer dizer assim, não é quando você domina completamente o campo emocional, mas é quando você talvez comece a decidir agir de uma forma mais elevada, né? E também a ideia da saudade, né? De marcas emocionais do passado. O que é que a gente consegue ver aqui? Com relação a essa tal questão que você está pensando, existe algo no passado que é muito relevante. Vamos falar dessa forma, tá? É como se essa coisa fosse muito relevante. O passado ainda está muito presente, né? Você tendo consciência disso ou não, tá? Pode ser que você nem tenha essa consciência, né? De que alguma coisa do passado aí ainda está interferindo nisso, né? Então, por exemplo, se você mentalizou uma questão no campo amoroso, né? Então, provavelmente existe alguma experiência do seu passado que ainda está interferindo no seu campo amoroso até hoje. Como conselho, é um jogo que diz para você buscar de alguma forma se curar disso, né? É ressignificar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está magoada com alguma coisa, procure, na medida do possível, ter consciência para que você não seja escrava do seu passado, né? Então, acho que teve alguma outra leitura que eu fiz algum comentário parecido, né? Que é do tipo, eu tive um namorado que foi muito ruim. Isso não significa que os seus próximos namorados ou seu próximo namorado também seja ruim, né? Ou que seja ruim da mesma forma. A galera pode inovar na forma de ser ruim. Mas a questão é importante, na medida do possível, você buscar sarar essas feridas emocionais do passado, né? Para que você não seja refém. Isso é uma coisa que me parece ser forte, né? Intensa, profunda. Não se permitir ser refém do passado. Isso significa também olhar para frente como uma possibilidade de enxergar a vida de uma forma diferente, de uma forma nova, né? Mas tenho que confessar que para alguns isso aqui pode significar você revisitar o passado. Você ir lá no passado, enxergar alguma coisa, cutucar alguma coisa, ver alguma coisa para que você possa curar essa tal coisa, né? Então, se você tem mágoa de alguém, talvez seja interessante você revisitar esse episódio que te deixou magoado, para que você possa, por exemplo, perdoar a pessoa, ou se perdoar, se for o caso, né? Então, você vê aí, é importante, ó, veja só, quando a gente está falando de tarô, é importante que você utilize essas informações aqui, né, para que você possa refletir, assimilar, né, amadurecer, se aprimorar de alguma forma com relação a essa questão que você está passando, tá? Então, aqui, a chance de você
me ouvir dizendo assim, vai lá e faça isso, isso, isso e aquilo. É uma chance muito baixa. Mas aqui eu tô te entregando várias informações para que você reflita sobre isso. Será que eu preciso me livrar do passado? Será que eu preciso revisitar o passado? Será que eu preciso mandar mensagem para alguém do meu passado? Será que eu preciso me perdoar, né? Perdoar o meu eu do passado? Como é que é isso? Você vai precisar refletir, cutucar isso aí dentro de você para entender como é que você vai resolver, tá? Para quem escolheu a carta número 2, 9 de espadas. 9 de espadas é uma carta nada simpática, né? É uma carta que sempre me deixa um tanto preocupado. Porque é uma carta que fala de um grande desgaste mental e emocional. O naipe de espadas, ele fala da mente, né? Então, por isso, um desgaste mental. E fala também de conflitos, né? E aqui a gente está no 9, é o quase 10. Então, assim, é como se você estivesse chegando num ápice de um desgaste, né? Isso aqui, numa tendência muito intensa, né? Exagerada, isso aqui pode, inclusive, indicar um quadro de depressão, ou ansiedade, ou enfim, qualquer outra questão que possa envolver o seu psicológico, né? A sua mente. Isso aqui também pode simbolizar uma pessoa que tem uma pessoa que às vezes não está conseguindo se expressar direito, né? Uma pessoa que está se sentindo engasgada, talvez, entende? Né? Tem algo aqui que é muito tóxico, muito danoso. E aí, assim, a gente tá perguntando, né, para o tarô, qual a postura que você deve assumir. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa deprimida, tá? Que você deve aceitar se afundar na cama, não é isso. Mas, em parte, é importante entender o que é que você está sentindo. Se você não está entendendo nada que você está sentindo, procure ajuda. Se você está entendendo, procure ajuda também. Tá? Vale muito a pena. Mas é importante assimilar, talvez assumir para você mesmo o que é que está acontecendo com você, emocionalmente e mentalmente. Esse é o primeiro passo, né? Então, se o jogo traz isso aqui, é porque existe algo dentro desse aspecto aí que precisa ser visto. Lembrando que quando chegar no final da terceira carta, né, eu vou juntar as 3 cartas e aí a gente ganha novos insights. Então, assim, cuide da sua mente, né? Cuide das suas emoções. Como é que você vai fazer isso? Terapia, exercício físico, melhorando a sua dieta, enfim, procurando especialistas, saindo com seus bons amigos, né? Não os maus amigos. Enfim, mas é muito importante que você dê uma olhadinha aí no que é que você está passando, tá? Pode ser uma coisa séria. Se você escolher a carta número 3, Rainha de Espadas. Rainha de Espadas que é uma carta que eu gosto, mas ela também não é uma carta muito simpática, né? A Rainha de Espadas eu gosto de brincar que é uma mulher que pode até parecer boba, mas que a língua dela e a mente dela, né, são 2 coisas assim tão afiadas quanto a lâmina da espada dela. Então, assim, essa é uma pessoa que, assim, se eu preciso me aproximar dessa energia da Rainha de Espadas, significa que eu preciso talvez me impor mais, né? Estabelecer limites, não ter medo de dizer não, né? De buscar essa comunicação como algo que me proporciona talvez segurança, né? Talvez uma defesa, né? É preciso ter cuidado também porque a Rainha de Espadas ela também pode ser entendida em alguns contextos como a fofoqueira, né? Como uma pessoa fofoqueira. Então, eu preciso em algum nível me aprimorar no uso da minha mente e da minha comunicação, né? Existe uma agressividade que ela pode ser útil quando ela me protege, né? Então, eu aprendi a dizer não, né? Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, se a opção for minha, quem vai se estressar é você. Assim, entre eu e você, quem vai se estressar é você. Porque eu não sou obrigado a me colocar voluntariamente num lugar onde eu vou me estressar sozinho. Então, assim, entre eu e você, que se estressa você. Então, nesse sentido, pode ser algo positivo. Agora, claro, em excesso, isso traz uma rispidez muito tensa, né? Uma comunicação mais arisca, mais agressiva, ou até mesmo nociva e tóxica. Se você escolher a carta número 3, procure se aprimorar nesse campo da comunicação. Precisa ter cuidado também na sua análise com relação às coisas, né? Porque naipe de espadas é a mente. Então,
essa pessoa que talvez esteja nessa energia de rainha de espadas, ela pode acabar enxergando as coisas de um jeito pior do que elas são, de fato. Entende? Como, tipo assim, falar, alguém não falou direito comigo um determinado dia, a rainha de espadas é o tipo de pessoa que pensa que a pessoa já me odeia, ou que ela tá com raiva, ou que ela é uma pessoa ruim, por isso, por aquilo. Entende? Precisa ter cuidado com isso, né? Porque a rainha de espadas, ela também pode trazer esse prejuízo para você mesmo, né? Internamente, né? Com uma mente um tanto paranoica. No aspecto positivo, é uma pessoa que tem uma mente rápida, ligeira, tá? Então, assim, quem escolheu a carta número 3, é importante buscar nessa semana ter um tantinho mais de cuidado na compreensão das coisas e com a forma que vai falar, tá? Porque alguns de vocês aí podem acabar tendo uma fala um pouco mais ríspida do que deveria, né? Aquele tipo de situação que você fala e depois fica meio bolado aí pelo que você falou, tá? Agora veja só, quando a gente junta essas 3 cartas, eu vou fazer que nem da outra vez, eu vou me afastar aqui para botar a carta aí para vocês, tá? Quando a gente olha essas 3 cartas, a gente vê que é possível que alguma coisa do passado, né? Primeira carta. Alguma coisa do passado esteja te preocupando e afetando a sua mente, né? E te causando desgaste, tormenta, alguma coisa desse tipo, né? É uma coisa que está te desgastando bastante. Só nessas 2 primeiras cartas eu vejo que há algo que precisa ser curado, né? Com relação a essa coisa do passado. Essa coisa do passado que aconteceu pode ter a ver com a forma com que você comunicou alguma coisa ou entendeu alguma coisa. A Rainha de Espadas, né? Pode ser que você tenha entendido errado, pode ser que você tenha se comunicado errado, né? Pode ser que você tenha ouvido muita fofoca aí, como eu falei, a Rainha de Espadas pode ser uma fofoqueira, né? Pode ser que você tenha feito essa fofoca, enfim. E, por um outro lado, a gente pode entender que sim, existe algo para ser amadurecido, aprimorado com relação a essa comunicação, não é? Então, olha, eu diria que para essa semana me parece que tem muitas questões envolvendo emoção, né? Mente, coração, comunicação. Então procure na medida do possível entender o que você está sentindo, né? Comunicar o que você está sentindo, mas não comunique de qualquer forma, né? Se for necessário, comunique dentro de uma sessão de terapia. Se você precisar se comunicar com alguém, né? Tipo lavar prato sujo, né? Procure fazer isso de uma forma que seja bacana, né? De uma forma que possa ser saudável, que possa proporcionar essa cura emocional. Isso às vezes significa colocar limites, né? Dizer o que você aceita e o que você não aceita. Porque se você não fizer isso, você está mais suscetível a se desgastar desnecessariamente, né? E pode ser também difícil para alguns aí colocar esse limite, mas me parece que é algo importante, beleza? É isso, espero que tenham gostado e que tenha sido útil principalmente. Me siga nas redes sociais, @JuniorQuintela. É isso, toda segunda-feira carta da semana, toda terça-feira à noite live no aplicativo da Dancinha. E é isso. Beijos e até a próxima.